qual a importância do processo comercial quando a gente vai vender educação? Para você mapear principais pontos de contato, né? E tentar, dentro do processo, entender quais são os principais critérios, né? Então, se você conseguir descobrir que o cara, poxa, é a primeira escola que está visitando, tá fazendo aquelas primeiras visitas, tentar entender quais são os principais critérios que essa pessoa está levando em consideração no momento, né? Os possíveis são indicação, né? Pai da fulana de tal falou que aqui era bacana, então a gente veio conhecer. Acabei de me mudar para a cidade, tô nesse bairro e tô visitando as escolas que estão aqui perto. Preciso saber o valor da mensalidade, preciso saber como é que funciona e tudo mais. Preciso saber quais são as grades de horário para adequar ao meu trabalho, né, logísticas e tudo mais. Então, você entendendo qual é o critério ali, né, fica mais fácil de você apresentar a escola em cima do que vai fazer a diferença, né? Uhum. Porque, como o Léo falou, as pessoas todas são doidas por educação dentro da escola, né? Mas a maioria dos pais, né, de educação básica não está levando a parte pedagógica como um critério altíssimo. Se você ficar falando só de educação, o cara, mas que hora começa, que hora sai, dá para deixar um pouco mais, tem como esticar isso, não tem como esticar isso, né? Posso deixar mais cedo, não posso deixar mais cedo? Sim. Qual que é o valor, qual que é a forma de pagamento, tem matrícula, não tem matrícula, né? Então, qual que é o tamanho da sala, né? Muitas vezes isso faz diferença, porque senão você vai ficar chovendo num território que a pessoa tá, tipo assim, ó, entrando por aqui, saindo por aqui, tipo, até agora você não falou nada que vai com o que eu estou procurando, né? Então, identificar ali logo de cara, para você poder direcionar atendimento, né? E como o Léo falou, poxa, se já está na segunda ou terceira visita, já é a terceira escola, né? Beleza, em quais escolas você foi, de repente, né? O que te chamou a atenção nas outras escolas, o que você gostaria de saber da nossa para comparar? Você tem, dois filhos ali, e você entende que é grana o principal fator ali, e dá para você dar um desconto por ser duas matrículas, cara, você fala só sobre isso, né? Dá uma volta na escola, não precisa ir para todo o caminho pedagógico e tudo mais, que você consegue converter aqueles caras, né? Muitas vezes você entender o que o pai está procurando na escola, né? Putz, eu preciso de uma escola que fique das 8 às 18 com meu filho, porque eu não tenho como ir buscar e pegar, tô trabalhando, e se eu for na escola particular, não consigo pagar a van também, né? Então, vai ter que ser assim. Então, você entendendo o problema, resolvendo o problema, você fecha, né? Porque muitas vezes, em uma escola, sem ter nada customizado ali, né, seja o horário, seja o valor ou qualquer coisa, nenhuma tem o ajuste fino que o pai precisa, né? Falando da educação básica ali, né, que dá para fazer algumas coisas, né? No começo, né, nas primeiras escolinhas que eu coloquei a minha filha, sempre teve algum tipo de ajuste, né? Não, mas vai entrar um pouco mais tarde, dá para fazer um pouco mais barato, né? Então, tipo, sempre teve alguma coisa que a gente ajustou ali, e foi o fator decisivo, né, na hora de tomar a decisão. Além desse negócio, vou trazer, né, 3 amiguinhas, né, que elas estão juntas já desde do pré-2, né, e vai vir uma galera, né, se a gente colocar aqui, provavelmente vem uns 4, 5. Aí a escola já dá uma olhada assim, tipo, poxa vida, né, vou pegar uma tacada grande aqui, né. Eu acho que nesse ponto, você entender onde está o pai no processo de decisão do pai, né? Não tanto no processo comercial da escola, mas no processo de decisão e os critérios pelo ponto de vista do cliente, o processo de compra. Se pensar no processo de compra, em processo mesmo, se você entender quais são as etapas até acontecer uma matrícula na escola, se você chegar na maioria das escolas agora não, né? No fim do ano, você vai ver que tem um monte de lead ali, um monte de gente que foi visitar, que ela não sabe nem o que aconteceu, né? Não sabe para qual escola, no final das contas, qual escola que foi, né? Não sabe por que não matriculou, se foi por preço, não sabe nenhum dos motivos,
né? Então, a escola, se você consegue minimamente definir quais são essas etapas que acontecem dentro da sua escola e quanto tempo cada família pode parar ali, quanto tempo ela tem que ficar, pô, visitou sua escola em agosto, né? Nunca mais você falou com ela, né? E ela vai ficar ali. Não existe isso acontece, follow-up, né? Não, vai acontecer o tempo inteiro na escola, vai acontecer o tempo inteiro, né? E se você pensar no mercado educacional, como da empresa de educação que quer vender para a escola, né? Falei, pô, teve a Bet Educar, a empresa gasta uma baita de uma grana para expor lá, né? Então às vezes a pessoa fala, pô, vale a pena investir quanto que eu tenho de retorno investindo numa Bet Educar? Fala, cara, médio e longo prazo. Às vezes ela vai fechar porque ela te viu ali, te viu mais em outro lugar, aí você ligou para ela, ela foi e fechou com você, né? Então, quais são os pontos de contato que você tem com essa escola durante um ano inteiro, né? Então, isso acaba sendo um processo. Então, o funil de vendas para quem vende para escolas, né, ele é muito longo, né? Então, você precisa ter esses pontos aí de follow-up, de contatos bem definidos, né? E estratégias também, porque escola compra solução para o próximo ano em fevereiro, março, depende da oferta. Né? Ela consegue fechar antes com você, depende da oferta. Então, se você já sabe que acontece uma baita de uma feira educacional em maio, pô, será que você tem uma oferta para fazer para essa escola, uma baita de uma condição para quem fecha naquela época do ano, tendo em vista que você vai economizar na prospecção durante todo um ano? Poxa, eu consigo te ofertar condições melhores, porque eu vou deixar de precisar, economizo com a equipe, com hora homem, né, e por aí vai. Eu gosto muito de olhar a jornada de compra, que nem vocês comentaram, né? Então, quando a escola vai desenhar o processo de vendas dela, ela tem que entender todos os pontos de contato daquela família que vai matricular a criança na escola e como acontecem essas tomadas de decisões, que são micro tomadas de decisões, né? A primeira decisão que ela toma é de vir à escola. Quantas escolas não falam pra gente, poxa, mas alguém da família liga e pergunta o preço. Devo falar pelo telefone? Então, a primeira decisão, a primeira venda que você tem que fazer para essa família é dela vir para a escola. Isso tem que estar mapeado no teu funil. A pessoa entrou, aí sim você vai levar a experiência da escola, né, para aquela família. A mãe, o pai tem que andar no corredor e se imaginar pequenininho andando no corredor. Né? Então, a pessoa que for atender, que pode ser um atendimento, pode ser um vendedor, uma secretária, não sei, ela tem que ser muito bem treinada nessa técnica de fazer a pessoa se imaginar ali. Né? Já falei isso pro Dani, já falei pro Léo, vou falar agora para nossa audiência. Cara, eu quero muito proporcionar a Milena e a Isabelle uma escola que tenha aula de robótica. Porque, eu achei muito legal. Quando eu interagi com esse mercado, eu achei muito legal o fato da criança poder aprender matemática, física, através de robótica, através de Lego, né? Enfim, cara, eu achei isso muito legal. Então, se a escola descobre isso do Leandro, e ela tem um laboratório de robótica, que não precisa ser o maior, mas ela consegue fazer eu me imaginar, ou imaginar a Milena estudando matemática, física dentro daquele ambiente, cara, a venda tá 50% feita, é só acertar os detalhes. E aí... Mas você não descobriu a robótica visitando escola, certo? Exatamente, não. Exatamente. Agora você imagina assim, cara, como é que eu faço o Leandro gostar de robótica, sendo que ele não conhece robótica? Então, o cara que faz a visita ali da escola chega na sala de robótica, que tem uma placa escrito sala de robótica, e fala... Aqui é a sala de robótica. Ele é um guia turístico, né? Exato. Então, mas você percebe... Pô, ele chega na quadra. Fala, Léo. Ele chega na quadra e fala, aqui é a quadra. Você entendeu? É isso. Aqui é a quadra poliesportiva. É o banheiro masculino. Gente, ó, a gente tá brincando, mas assim, ó, quando você fala de processo, né, de desenhar o processo, a gente fala de justamente mapear esses pontos, né? E encaixar dentro da rotina daquele profissional, de um conjunto de atividades do profissional, para causar o impacto que a gente quer causar. Então, por exemplo, se eu tenho um laboratório de robótica, né, e eu tô levando o Léo, que ele não sabe o que é robótica, o que eu tenho que fazer? Isso tem que estar mapeado no processo comercial. Então eu vou colocar o Léo dentro da sala de robótica. O Léo pode não conhecer robótica, mas ele já viu um Lego, e eu vou pôr uma peça de Lego na mão dele. Isso
é mapeado no processo comercial, faz parte do desenho. Avançando, você tem que entender o momento em que você mostra a tua proposta de valor e o que acontece depois. Porque tem muita escola, eu tenho certeza disso, que ela apresenta a proposta de valor, apresenta o preço, né? Hoje até falou o preço na hora que no telefone, mas ela não tem, por exemplo, uma rotina de fazer follow-up, de ligar para aquele pai, de entender, poxa, o senhor já matriculou a tua filha, o teu filho numa escola? Ainda não? O que a gente tem que fazer para poder pra você matricular aqui na minha escola? Isso também está dentro do processo. Então não é... Quando a gente fala de processo comercial, a gente fala do momento em que o pai ele liga, ele interage com a primeira pessoa até o momento em que ele aperta a mão e ele faz a matrícula. Não é que ele confirma, é quando ele faz a matrícula efetivamente. Eu acredito que dê para você criar um processo comercial, mas isso tem que ser muito bem treinado dentro da escola para que todo mundo esteja envolvido nesse processo, tanto a área pedagógica quanto a área da secretaria, a área de atendimento. É que eu acho que é muito mais fácil você ter uma pessoa, de repente, preparada para lidar com diferentes tipos de famílias, né? Ia falar pais, já estava cometendo um equívoco, né? Pô, se eu sei que não tá errado, né? Mas o lance é assim, se você descobre, né, que o pai é engenheiro, você tem que falar sobre aula de robótica. Porque a chance do cara achar isso sensacional e passar na frente de todas as outras escolas é muito grande. Se você tem aula de musicalização, pergunta, bicho, não é tipo, é português básico. As crianças da escola perguntam o tempo inteiro as coisas. E as pessoas que trabalham na escola não querem perguntar. Exato. Né? Se a mãe, né, ou o pai, né, é artista, você fala assim, que nós temos musicalização infantil. O pai fala assim, da hora pra caramba, meu. Entendeu? E cuidar da experiência da criança. Né? Tinha uma escola infantil que era muito, muito interessante. Né? Cara, tinha uma portinha, parecia sabe aquelas portinhas Tom e Jerry de rato? Né? Só que era um pouquinho maior, tamanho de uma criança de 5 anos, assim, né? Tipo, um adulto não passa ali de jeito nenhum. Né? Mas a criança entra por aquela portinha. Né? E assim, ela acha super divertido, né? Os pais entram por um lugar ali e a criança entra pela outra portinha, né? Ela se sente gigantesca passando por aquela portinha, né? E daí você vai falar com a criança, pai, eu gostei da escola da portinha, né? E daí, se você tiver que levar para outra escola, você vai ter que dar um jeito de desfazer aquela expectativa, porque na cabeça da criança é a única coisa que diferenciou uma escola da outra. Tinha um parquinho, tinha um parquinho de madeira, né? Tinha o parquinho de areia, tinha o parquinho de madeira, tinha o parquinho de plástico. São 3 parquinhos. É muito mais da hora. Entendeu? Então, tem algumas coisas que se a pessoa que tá ali, né, mostrando a escola, ela se preocupa em mostrar a escola pra criança, e ela sabe gerar na criança a experiência, nós temos o parquinho de areia, nós temos o parquinho de plástico, e nós temos o parquinho de madeira. São 3 parquinhos. A criança fica assim, né? E daí, ela já tem os argumentos que ela precisa pra ficar enchendo o saco do pai na volta pra casa. Pai, tem 3 parquinhos essa escola, aquela outra que a gente foi tinha 1. Né? Sim. É o que importa pra criança. E assim, até onde dá pra gente considerar a opinião da criança, né? Eu sei que é meio triste falar isso, né? Mas a gente quer levar a consideração, né, a experiência da criança, né? Ela vai ficar mais feliz indo na escola, que ela ficou mais animada. Eu sei que, se a gente colocar em outro lugar, 2 semanas, mesma coisa, né? Já fez amiguinho, já tá tudo certo. Sim, né? sim. Mas é legal você conseguir proporcionar pra criança ela escolher. Essa experiência, né? Então, se você faz um trabalho, né? Se o vendedor, né, o matriculador, ele faz um trabalho mínimo de experiência com a criança, ele consegue passar na frente de muita escola. Tem tanta coisa, cara, que dá pra fazer. Isso é um pouco do meu trabalho dentro da escola, né? Então, tem escola que, tem uma biblioteca linda. Leva a criança lá e fala, dá um livro pra ela. Eu falo, dá um livro pra ela. Mas se ela não me devolver, eu falo, dá o livro pra ela. Fala assim, quando você voltar aqui, você me devolve. Olha só. Mas se ela não voltar, eu falo, cara, é investimento. Compra um monte aqui, que é investimento de captação, pô. Né? Eu falo, dá um livro e fala, quando você voltar aqui, você me devolve.
né? Tem outra coisa, é muito diferente, você percebe esse mercado? São coisas muito mais emocionais que funcionam. Muito mais emocionais. Então, quando a criança vai fazer uma visita, a criança planta uma plantinha lá no negócio. E aí você fala pra ela assim, ó, toda semana eu vou te mandar uma foto pra você ver como é que tá sua planta. E quando você quiser vir aqui, você vem. Pra você ver como é que ela tá. Esse negócio de ficar... A mãe vai mandar, olha filha, a sua plantinha, como é que tá? Esse negócio, pra família, a família fica pé da vida. Fala, que desgraçado. Agora eu tenho que ficar mostrando essa planta aqui pra minha filha e ela vai querer ir na escola. Né? São estratégias tão... Tem uma escola nos Estados Unidos que chama Ron Clark, né? Que ela tem uma parede cheia de foto de família, assim, né? E quando você agenda a visita, você manda a foto da sua família. E você nunca entrou na escola, você não sabe que tem uma parede cheia de família. E aí ela começa a explicar em determinado momento, fala aqui são as famílias atuais da escola, tal. Aí quando você vai ver, sua foto tá lá. Né? Eles imprimem a foto e colocam lá na hora que você vai fazer a visita. Aí Custa você olha e fala, 50 centavos essa ação, né? Você se colocou você já se sentiu o cliente ali, sabe? Então você fala, cara, isso são estratégias de venda, mas que a escola não vai enxergar que é venda. Exato. Sabe? Para ela quer conquistar a sua família. Né? E só para finalizar essa parte, você tinha falado de falar preço ou não. Às vezes a escola fala assim, cara, vamos supor que sua taxa de conversão ali entre visita e fechamento é de 10%, vamos supor. Aí você fala, cara, se você tem aí a meta de fazer 50 novas matrículas, você tem que fazer 500 visitas. Você tem braço para fazer 500 visitas? Fala, não tenho, cara. Então fala, cara, então você fala preço, essa taxa de conversão, velho. Sim, mas às vezes ela tá recebendo um monte de gente que não pode pagar. E aí você fica fazendo visita com um monte de gente que não pode pagar o preço da sua escola. Né? Então ela fala assim, mas isso eu vou perder venda logo falando o preço, aí não vai conhecer a escola. Eu falo, cara, mas você não tá dando conta, pô, de todo mundo aqui, né? Fala o preço, já vai diminuir drasticamente a galera que tá vindo fazer visitas, e depois você foca em aumentar essa conversão aí, essa taxa de conversão. Isso aí. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!